Quais são todos os gatilhos de entrada que você precisa saber de continuação de movimento ou de reversão para você saber todo o contexto do gráfico e operar como um profissional e, por consequência, você ter muito resultado? Porque o diferencial vai ser esse, você saber todos os gatilhos, que eu vou apresentar tudo nessa aula e eu já vou compartilhar aqui minha tela. Se você é novo no canal ou já tá velho aqui no canal, mas não se inscreveu ainda, se inscreve, deixa o like, porque esse conteúdo que eu vou passar hoje, ele é muito, mas muito valioso. Então, todos os gatilhos de entrada, seja de continuação ou reversão, eu vou passar nessa aula. Então já vou começar aqui, coisa básica, pressão de baixa e pressão de alta, já apareceu aqui, ó. Então, velas de cores diferentes, que vai representar uma continuação de queda de mercado. É óbvio, como sempre vou falar, não tem como você ter um bom resultado analisando somente o setup, somente o gatilho. Tem que saber analisar o contexto, que eu posso passar nas próximas aulas também. Então, qual que é o gatilho aqui? Qual que é o padrão que o mercado apresentou pra gente? Vela vermelha e vela verde, uma reversão. Quando você tem a máxima e a mínima da vela, e na parte de baixo ele faz uma superação de mínima, já temos leitura para venda. Ou seja, você pode continuar esse movimento de queda. Já aconteceu outro gatilho aqui também nesse mesmo padrão, que seria as retiradas de pavio. Então, pavio com pavio, acontece que o mercado faz uma retirada, que você pode literalmente apagar todo esse pavio aqui e você sabe que o mercado não tem mais liquidez. Então essa vela verde falou para você, ó, que não tem mais interesse para subir. Obviamente, ele pode subir? Pode, porque depende do contexto. Mas o padrão em si, ele já está demonstrando isso para você, ó. Não tem interesse mais para subir. Tem liquidez para compra? Tem aqui mais atrás. Mas essa vela em si, ela falou que não tem interesse. Pode ter até liquidez para compra para subir, mas essa em si falou que não tem interesse para subir. Ou seja, é um padrão de reversão. Então, se é um padrão de reversão, temos leitura para venda. Aqui faz pressão de baixa, leitura de venda também para continuar esse movimento de queda, uma continuação de movimento de baixa. Então já teve duas estratégias: retiradas de pavio, que quando acontece pavio com pavio em simetria na mesma direção, você já tem a leitura de venda, pressão de baixa, que é a leitura de continuação para baixo. Aqui, ó, pressão de alta, indicando a leitura para compra, significando que o movimento ele vai continuar subindo. Ah, mas Will, aqui você falou que é pressão de baixa, teve retirada de pavio, e por que fez uma vela verde? Porque tudo depende de contexto. Por exemplo, o mercado já deu alvo nesse fundo, que já fica ruim a operação, e todas as outras confluências que você precisa analisar para você ter o resultado. Mas de novo, estou falando aqui somente da análise pura, sem mais nada, somente o padrão, somente o gatilho de entrada. Então aqui, ó, pressão de alta, velas de cores diferentes, vela verde e vela vermelha. Você vai fazer o seguinte: você identificou duas velas de cores diferentes, você marca a máxima dessa vela e a mínima, ponto mais alto, ponto mais baixo. A vela vermelha, o pavio dela supera na máxima, então você pode pegar uma operação de compra aqui, tem leitura para fazer uma compra. Aqui, ó, essa vela vermelha é um outro padrão, já é um outro gatilho. Então já anota todos os gatilhos aqui que eu tô falando. Já teve pressão de alta e pressão de baixa de cores diferentes, já teve também retiradas de pavio, que é quando o pavio fica em simetria na mesma direção. Tá vendo só? Esse pavio e esse pavio tá na mesma direção, tá igualzinho, na mesma simetria. Então é como se fosse esses dois pavios não existissem mais, deixando o mercado sem liquidez para alta. Então já vai anotando todos os padrões. Aqui, ó, é uma vela vermelha que não deixou pavio no fechamento. Isso daqui já é leitura para compra, porque é a mesma coisa que a retirada de pavio. Só que a retirada de pavio é quando os pavios estão em simetria e ela se torna uma expiração do preço, ou seja, se torna uma vela verde que não deixou pavio no fechamento. Aqui seria a mesma leitura, só que não é uma retirada de pavio, e sim porque ela já é a expiração do preço em si. Aqui ela é uma expiração do preço oculta, como se fosse, porque é o pavio com pavio retirou, e de qualquer maneira essa vela verde ela não deixou pavio no fechamento, não deixou liquidez, não deixou interesse, simbolizando a leitura de venda. Aqui é a mesma coisa, essa vela vermelha não deixou pavio no fechamento, não teve retirada de pavio, mas aqui ela já demonstrou que não deixou liquidez. Então tem duas coisas, tem a expiração do preço. Então expiração do preço é igual, é a mesma coisa que uma vela vermelha que não deixar pavio no fechamento, ou uma vela verde que não deixar pavio no fechamento também, que nem aconteceu aqui, ó. Mas aqui foi por conta da retirada de pavio. Aqui já é a expiração do preço, sim, acontecer a retirada de pavio, que resumindo, os dois é a mesma coisa, é a mesma leitura. Tem leitura para comprar, tem uma leitura de reversão de preço. Então já, ó, já anota todos os padrões aí, que vale seu likezão aí. E agora, Will, o que o mercado tá fornecendo pra gente? Se exatamente terminar com um pavio, é uma leitura de continuação de movimento para baixo, porque é uma nova baixa de continuação, e ainda por cima com a leitura do gap, porque aqui, ó, vela vermelha e vela vermelha. Essa vela vermelha aqui
Perante essa, ela está no gap de alta. Então marca a abertura e verifica a abertura e fechamento. O fechamento não pode ser aqui embaixo. Ele finalizou mais em cima por conta da leitura do gap. Então tem que saber da leitura do gap, tem que saber os gatilhos também, os filtros para aumentar a sua assertividade. Então aqui, ó, é 2 velas vermelhas. A segunda conseguiu romper o pavio da vela anterior, teve força desse rompimento, deixou o pavio para cima, para baixo, para cima, para baixo. Isso simboliza um padrão de continuação para baixo. Então você pode continuar esse movimento de baixo, esse movimento aqui de venda. Ah, mas Will, você vai pegar uma venda aqui e deu loss aqui. Por quê? Novamente, do contexto, você precisa analisar as confluências, o contexto em si do mercado. Qual que é o contexto aqui? O mercado já deu alvo nesse fundo. Então, vela vermelha e vela verde, isso aqui é um fundo de mercado. Se o mercado já consegue ficar acima do fundo, não tem mais operação, já cancela a operação. Fora também, ó, leitura de retirada de pavio. Então, pegar uma operação de venda aqui já fica mais arriscado. Mas a leitura do padrão em si é uma leitura de venda. Então, eu já falei tudo. Então, ó, já tô falando bastante coisa, ó. Lembrando, teve a leitura de retirada de pavio, que é a leitura de reversão. Teve a leitura aqui de pressão de baixa de cores diferentes, que é a leitura para reversão também. Aqui, ó, de novo, pressão de alta de cores diferentes, padrão de reversão, que ele vai continuar esse movimento de alta. Aqui nesse exemplo, pressão de baixa de cores iguais. Então, vela verde, o corpo da segunda não rompeu o pavio da vela anterior, simbolizando que não teve força suficiente para romper e faz uma superação de máxima. A superação de máxima aqui não demonstra a continuação para alta, não. Ele demonstra essa reversão de preço. Velas de cores iguais faz uma superação de máxima ou de mínima, independente, vai fazer uma reversão de preço. Velas de cores diferentes também é uma reversão, só que uma leitura de continuação de movimento. Continuação perante essa primeira vela aqui. Se é uma vela verde, ele vai continuar verde, vai continuar subindo, porque ele foi literalmente impulsionar, corrigir para impulsionar de novo. Aqui não, aqui o mercado fez aqui 2 velas de cores iguais, com fraqueza de mercado. Para o movimento ele não continuar, para o movimento, ou seja, ele reverter. Aí também tem o padrão de continuação para baixo, são 2 velas vermelhas, o corpo da segunda rompeu esse pavio da vela anterior, que no caso está no gap, deixando o pavio para cima, para baixo, para cima, para baixo. Lembrando de novo, aqui está no gap, então é por isso que aqui teve pavio sim. Então a leitura para continuação de movimento, e vamos ver se a gente consegue encontrar mais, ó. Literalmente aqui, ó, vela verde, não deixou pavio no fechamento, já tem uma possível leitura de venda, porque ela deixou sem liquidez. Então não tem interesse de compra para buscar. Interesse de compra é todos os pavios do fechamento. Esse pavio, esse pavio, esse pavio, esse pavio. Então todos os pavios de compra seria interesse de compra. Todos os pavios do fechamento no caso. Da abertura não, é somente do fechamento. Então se essa vela verde não deixou pavio no fechamento, não demonstrou interesse para comprar, aí você pode efetuar uma operação de venda dependendo da confluência também, óbvio, sempre observando o contexto, não é para analisar somente o padrão. Então vamos começar a fazer as operações aqui, já falei a maioria dos padrões, mas se eu ficar só falando na teoria, poucas pessoas vão conseguir entender, então tem que ser na prática. Por exemplo aqui, ó, nova alta de continuação. Então esse padrão, ele simboliza a continuação de movimento de alta, porque 2 velas da mesma cor, a primeira vela se marcar a máxima e o corpo da segunda rompeu a máxima da vela anterior, deixando o pavio para cima, para baixo, para cima, para baixo, simbolizando esse movimento de alta. Aí você pode colocar mais confluência, por exemplo, a conexão com a compra, então teve força compradora, com padrão de nova alta de continuação, mercado não deu alvo, tem liquidez, tem aqui mais para trás, então é essa leitura que você tem que ter, o mercado até subiu, então para você ver que essa leitura é uma leitura muito forte do mercado. Ó, e aqui, ó, não é nova alta, aqui, ó, pela leitura do gap, é uma expiração do preço, porque essa vela tá no gapzão de alta, você literalmente marca a abertura e o fechamento aqui embaixo, você leva esse fechamento até a abertura, então essa vela verde terminou sem pavio no fechamento, você tem leitura para venda, só que de novo tem que analisar o contexto, e o contexto perfeito que nem esse aqui, ó, esse daqui é um padrão de continuação, para continuar esse movimento de alta, com conexão com a força compradora, que isso aqui é um lote de compra, isso aqui é um domínio de gráfico, e tem liquidez para compra lá para trás para ser buscada. Não deu alvo no seu topo, muita confluência para operar comprado, que isso aqui quer encaixar o padrão com o contexto. Aí nesse caso aqui, ó, essa vela verde que não deixou pavio no fechamento, só tem o padrão, falta o contexto, mas já tem leitura para venda aqui, e vamos ver se a gente consegue encontrar uma oportunidade pra gente, ó. Ó, essa operação, por exemplo, ó, era uma operação muito forte para venda. Aí eu vou falando todos para vocês, ó. Por exemplo, aqui tá no gapzinho de alta, então ele faz uma transferência de preço, leitura de reversão, ele trava exatamente, ó, tá no gap, ó. Então você faz a correção, fechamento, leva até a abertura dessa vela atual e travou o corpo junto com o pavio, leitura para venda, porque travou certinho o fechamento junto com a abertura desse lote comprador. Isso aqui é uma leitura de venda a favor de transferência de preço. Outra leitura muito forte para se pegar uma operação, então esse padrão é muito forte, ó. Toda vez que trava o corpo
no pavio do lote comprador, que seria da primeira vela do lote comprador, você pode jogar uma venda, uma leitura de reversão de preço. Outras confluências, quais são os outros padrões que aconteceu também, ó? Uma superação de mínima, velas de cores diferentes, marca a parte de cima e marca a parte de baixo, a vela verde, o pavio, superou na parte de baixo. Pressão de baixa, leitura para venda. Aí você vai juntando as confluências, ou seja, os padrões que está se formando, que seria a leitura de transferência de preço, que seria o corpo dessa vela verde travado no pavio desse lote comprador, que seria o pavio da abertura. Leitura de reversão, leitura de transferência. Pressão de baixa, outro padrão muito forte para operar reversão. Você vai lá operar vendido para essa continuação de movimento de baixa e você vai lá, tem mais uma confluência. Outra coisa, vela verde que não deixou o pavio no fechamento, a gente sabe que não tem liquidez para compra, ainda mais com esse comando aqui, ó. Comando também é outro padrão muito forte, que ela bloqueia liquidez de compra. Então, letra mais forte ainda para operar vendido. Então, transferência de preço já é uma estratégia. Já é um padrão, já é um gatilho de entrada para operar vendido. Expiração do preço, então toda a vela verde que não deixa pavio no fechamento já tem leitura de venda. Ainda mais, ó, trabalhando liquidez externa de preço. Tá vendo? Essa liquidez já foi trabalhada. Não temos mais liquidez de compra mais para trás, tá vendo? Ó, todas as liquidez de compra, ó, essa daqui, tem essa daqui, tem essa daqui, essa já foi trabalhada, essa e essa não vai ser buscada, por conta dessa vela vermelha que bloqueia a liquidez de compra, por conta que essa vela não deixou pavio na abertura, é um comando, é um segurança de liquidez, ela bloqueia a liquidez de cor oposta. Então toda a vela vermelha que não deixar pavio na abertura, ela bloqueia a liquidez. Trabalhou essa liquidez externa, porque ela não faz parte do mesmo lote, ela faz parte de lote diferente. Com pressão de baixa, mais leitura para venda, com transferência de preço, que travou exatamente o corpo, tá no gapzinho ainda por cima, junto com o pavio da abertura, leitura fortíssima para operar vendido. Vou pegar de abertura? Pode pegar uma taxa de abertura e pega mais duas taxas quando subisse até esse comando, que é um fortíssimo ponto de retração. Então vamos ver o resultado. E para você ver, você operou vendido aqui e mas o leitura estava fortíssimo para operar vendido. E por que não pagou? Porque você tem que saber também as melhores taxas de operação, que nem eu falei. Pega uma de abertura aqui, porque ela poderia descer direto, e pega mais duas taxas aqui quando ela subisse até esse comando. No caso, ó, faltou bem pouquinho para chegar, mas não chegou. Se você pegou de abertura, você iria tomar loss. Então é por isso que você pega de abertura sim, mas pegue mais duas taxinhas aqui em cima. No caso, como não subiu, você só ficou com a taxa de abertura. Você tomou loss na superação, mas a maioria das vezes ele vai subir até a sua taxa de proteção e vai pagar ou a taxa de produção ou até mesmo pagar uma reversão, pagar uma vela vermelha. E é nesses exemplos, se você aplicar isso a longo prazo, você vai ver o seu nível de assertividade aumentando e você vai ver a grana no seu bolso aumentando também. Nesse exemplo aqui, é que nem eu falei, você só conseguiu pegar de abertura, não conseguiu pegar mais em cima. Aí você teria que ter aceito o loss, mas a operação tá certa sim. Ou, se você for mais conservador, não tiver muita grana, somente pega na melhor taxa possível, não pega de abertura não. Se você não consegue colocar 3 taxas, não tem capital para isso, somente pega uma na negativação e consegue pegar um alto nível de assertividade. Então vamos procurar aqui a próxima. Ó, nesse gráfico aqui, ó. O que é esse padrão? Pressão de venda, porque o corpo não está conseguindo romper o pavio da vela anterior, são duas velas da mesma cor. Qual que é o ruim aqui? Essa vela verde não deixou o pavio na abertura, que significa que ela bloqueia a liquidez. Então pode pegar a operação de venda? Pode, só que tem que pegar com mais margem, porque ele não tem liquidez para venda. Então já junta os dois padrões. Aqui tem um padrão para o mercado poder subir e tem um padrão para o mercado poder descer. Então eu vou esperar subir mais, ó. Confluências, o mercado já deu alvo nesse topo, que coisa boa. O mercado já também rejeitou nessa nova posição, então a leitura sim você pode operar vendido. Ó, vou pegar aqui, ó, colocar R$1.000, esperar subir um pouquinho mais, vamos ver se sobe. Ó, não conseguiu subir a tempo, então não pega a operação não. Eu pegaria nessa liquidez ou melhor ainda se subisse até nessa, porque seria exatamente onde o mercado ele poderia buscar. Como não subiu, eu não pego a operação porque essa análise ela é um pouquinho mais fraca. Então leitura de pressão de baixa, que esse padrão é um padrão para operar vendido, e pressão de baixa não é de cores diferentes, é de cores iguais. Então duas velas verdes, o corpo da segunda vela não teve força para romper a parte de cima, a parte da máxima, ou seja, ele ficou abaixo, demonstrando fraqueza de venda. Fez uma superação de máxima, mas Will, se falou superação de máxima, é leitura para compra, só que não. Isso é superação de máxima com pressão de velas diferentes. Quando é vela de cores iguais, a superação de máxima ou de mínima não importa. Ela continua sendo uma leitura de venda, porque é duas velas de cores iguais. Ela demonstrou essa fraqueza de preço. Já deu alvo nesse topo, então o mercado ficou abaixo desse topo, de vela verde para vela vermelha é um topo, tá vendo? Já deu alvo nesse topo, então vela verde, vela vermelha, vela verde, vela vermelha, vela verde, vela vermelha, tudo isso é um topo. Ele deu alvo nesse topo com pressão de baixa, de cores iguais. Rejeitou ainda por cima nessa nova posição, que seria o limite do preço, tipo 2 na volta, na nova posição, porque vela careca,
marca a abertura, rompeu, nova posição. Então mais uma coisa, mais um gatilho de entrada também. Toda vez que o mercado retrair na nova posição, tem operação. Isso aqui também é o limite do preço, porque ele não conseguiu romper aqui o canal. Então são várias coisas, ó, para você ver que a gente tem uma análise mais avançada e que esse vídeo tem que estar mais avançado também. Então pro pessoal que gosta de um vídeo mais avançado, gosta de ter toda a leitura de gráfico, de saber todo o contexto, todos os padrões em si, esse vídeo está sendo perfeito. Então, ó, pressão de baixa de cores iguais, o mercado já deu alvo nesse topo, já rejeitou nesse limite do preço tipo 2 na nova posição, porque vela careca, rompeu, nova posição. Se rejeita nova posição, teve fraqueza na compra, muita leitura para venda. Eu esperar subir um pouquinho, pelo menos na liquidez ou nessa liquidez de cima, que seria a última liquidez de compra, para pegar na melhor margem possível, porque eu sei da confluência, eu sei que essa vela verde não deixou pavo na abertura. Se não deixa pavo na abertura, ela bloqueia a liquidez, bloqueia essa liquidez e essa liquidez. Então o mercado já começa a ficar mais desinteressante. Ele poderia até fazer uma vela verde aqui e você tomar um loss à toa. Então é por isso que tem que saber os melhores pontos de entrada. Mesmo se pagar uma vela vermelha, você tem que tomar cuidado. Pagou agora, só que no longo prazo não vai pagar não. Vai pagar um loss grande para você, porque você não encontrou o melhor momento de operação. Mesmo a análise estando forte sim, essa vela verde não deixou pavo na abertura, bloqueando a liquidez. Então se eu quero operar vendido e não tem liquidez para venda, já começa a ficar ruim. Já começa a ficar menos assertiva a sua operação. Ó, tá no gap, expiração do preço, leitura para compra. Deixa eu até alterar o valor, R$1.000 normalzinho. Vou esperar descer um pouquinho até aqui, ó. Abertura desse domínio, abertura que será o domínio de compra para pegar uma operação. Tem liquidez para compra? Não. Então, ó, já vai pegando os gatilhos de entrada aí, ó. Então, ó, pegar uma aqui, descer até um pouquinho mais para garantir que essa operação pague na retração pra gente, porque ela não tem liquidez para compra. Então, já anota, todo o comando, toda a vela vermelha que não deixar pavo na abertura, ela bloqueia a liquidez de compra, bloqueia esse interesse que o mercado ele iria buscar nessa leitura de compra. Qual que foi a análise aqui? Essa vela vermelha não deixou pavo no fechamento por conta do gap. Ela está no gap de baixa, marca a abertura dessa vela atual, joga para trás e o fechamento dessa vela vermelha, você literalmente joga até a abertura para ficar igualzinho. É que eu marquei de amarelo aqui, marquei errado, ó, marcar de vermelho certinho. Aí você descobre que essa vela vermelha não deixou pavo no fechamento e vamos ver se deu vitória. E deu boa pra gente, operação com tranquilidade, pagou até a vela verde, mas de novo, a leitura ela poderia até terminar a vela vermelha, mas eu ganharia essa operação na retração, porque tem que tomar cuidado que o mercado não tem liquidez para compra, já fica mais arriscado e menos assertivo, é por isso que tem que pegar com margem. Qual que foi o gatilho de operação? Essa vela vermelha não deixou pavo no fechamento, então você pode pegar uma operação de compra. Se você já está gostando do vídeo, já deixa o like. Entra também no meu grupo 100% gratuito no Telegram, que o link está aqui embaixo para você operar ao vivo comigo, com tela compartilhada e a gente conseguir fazer grana juntos, com muito mais segurança. Então vamos procurar a nossa próxima operação. Aqui ó, uma pressão de baixa, então velas de cores diferentes. Superar aqui na parte de baixa, é uma pressão de baixa sim. Tem leitura de venda? Tem, só que, outra coisa, já rejeitou nessa vela careca. Então anota tudo isso, ó, tá vendo só? Quantos padrões, tantos gatilhos de entrada que tem? Então ó, se já rejeita na vela careca, já fica uma análise mais 50%, porque tem análise para compra e uma análise para venda por conta da pressão de baixa. Então já fica muito mais desinteressante você pegar uma operação aqui. Ó, aqui é a mesma leitura, ó, expiração do preço. Até entrei com o valor errado, era pra entrar com 1.000, entrei com 10.000 de novo, igual no vídeo anterior. Mas enfim, não tem problema, porque a leitura aqui é forte do mesmo jeito. Então, tem liquidez para comprar, para buscar, tem essa liquidez, essa daqui não vale mais, ó, porque essa daqui com essa daqui já sofreu uma retirada de pavio, então não tem mais liquidez. Entra os gatilhos que eu tô falando agora, ó. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Pavio com pavio é como se fosse dois pavios não existisse mais, então você pode literalmente apagar esses dois pavios aqui e essas duas liquidez de compra não vai ser buscada. Mas a gente tem qual? A gente tem essa liquidez para buscar. Temos uma expiração do preço, então toda vez que uma vela vermelha não deixar pavo no fechamento, já temos leitura de compra e tá lá, ó, falta 3 segundos, entrei até com o valor mais alto, isso daqui a gente tá operando no grupo VIP, então a gente opera alavancado lá no grupo VIP. Era pra entrar com 1.000, se querer entrei com 10.000 igual no vídeo anterior, esqueci de mudar, tô gravando tudo no mesmo dia. E nesse ativo aqui especificamente esqueci de mudar o valor da operação pra R$1.000. Mas enfim, de qualquer maneira, se você tem uma análise boa, a operação vai dar boa também. Se desse loss, obviamente, sairia do nosso gerenciamento de risco, porque a gente não está fazendo alavancagem aqui, a gente está operando normal. Aí depois a gente teria que correr atrás para conseguir recuperar o prejuízo. Mas enfim, as duas operações, as duas foram de vitórias. Lembrando, já deixa o like no vídeo, já compartilha e já se inscreve no canal. E aqui embaixo o link do Telegram, 100% gratuito. E outra coisa, o link do formulário da minha turma 2, ou seja, do meu treinamento ao vivo, tá aqui embaixo para você já preencher o formulário. Não é qualquer pessoa que entra no meu treinamento ao vivo. A T1 já tá rolando, tá sendo um sucesso.
sucesso e a T2 já vai rolar em novembro. Então já corre, já preenche o formulário para eu conseguir selecionar apenas 5 alunos para fazer parte do meu melhor treinamento, que é o treinamento ao vivo. E não é só um treinamento de opções binárias em si, é um treinamento que eu vou te ensinar todas as estratégias, todos os modelos de entradas, como você vai alavancar sua banca, ainda por cima, como você vai conseguir atingir a prosperidade em todos os aspectos da sua vida. Eu tenho apenas 20 anos e consigo faturar mais de 7 dígitos todos os meses com todas as minhas fontes de renda, ou seja, mais de R$1 milhão todos os meses. E eu vou te ensinar tudo o que eu faço, não só no mercado, mas como que eu tenho a mentalidade de sucesso. E você precisa também colocar essa mentalidade para você conseguir esse mesmo resultado, ou mesmo que não seja igual, você consiga atingir as suas metas. Aqui ó, o mercado já houve vários tipos de rejeição. Tem operação de venda? Tem. Só que eu gosto quando faz pressão de baixa, que é estratégia que eu já passei hoje também, esse padrão muito forte. Então vela vermelha e vela verde não fez pressão de baixa. Nessa aqui ó, nessa próxima vela, se ela conseguir retrair nesse lote comprador, ficando abaixo do lote com pressão de baixa, de cores iguais dessa vez, a leitura de venda aqui é uma leitura forte. Então é só observar aqui, ó. Ou também se faz uma liquidação do preço, que é uma estratégia que é outro tipo de gatilho de entrada também, ó. Vamos ver, ó. Se ela ficar exatamente aqui embaixo, ó. Abaixo desse lote de compra, faltou um segundo. Ó, e não, ele conseguiu fazer uma pressão de baixa assim, só que conectou com a força compradora. Pegar essa operação já é mais arriscada, eu não pego não. Então mesmo tendo leitura de venda, que é o padrão em si para você operar vendido, eu não pego não. Porque o mercado já houve conexão, é um filtro a mais que eu tenho para pegar uma operação. Se ele já tem força de compra, já fica ruim. Então isso aqui é um padrão de reversão de duas velas de cores iguais, tá vendo? A pressão de baixa, que houve uma superação na mínima. É até melhor essa pressão de baixa. Tem a máxima e a mínima, superou na mínima. E a vela verde, o corpo dela não teve força suficiente para romper o pavio da vela anterior, demonstrando fraqueza de preço. Aí por que está subindo a vela verde? Novamente, se você vai pegar uma operação de venda, a chance de você tomar um loss é muito grande. No longo prazo, ele pode até sim, no curto prazo, paga uma vela vermelha e te dá uma vitória. Mas no longo prazo vai acontecer exatamente isso, ó. Você vai tomar loss à toa, porque o mercado já houve conexão com a compra. Então ele já tem sim leitura para compra também. Leitura para compra. Então tem leitura para compra e leitura para venda. O que você vai fazer? Eu não faço nada. Eu não vou arriscar meu dinheiro em qualquer tipo de operação. Putz, nesse gráfico aqui, ó, ele subiu direto, ó. Nem tinha visto, ó. Aqui tá no gap, então é uma vela vermelha por conta desse gap de baixo que o mercado deixou. Marca a abertura da vela atual, joga aqui para trás e não tem como essa vela ser verde. É só trazer ela aqui, ó, o fechamento dela, ela vai virar uma vela vermelha com pressão de alta, com liquidação do preço. Outro padrão aí, ó, liquidação do preço com pressão de alta. O que seria uma liquidação? Toda liquidação ela vai ser uma pressão de alta de cores iguais. Então, vela vermelha e vela vermelha, duas cores iguais. O corpo da segunda não teve força suficiente para romper o pavio da vela anterior e fez algum tipo de superação, seja na máxima ou na mínima. Aí, como eu falei, toda liquidação de preço vai ser uma pressão de baixa ou uma pressão de alta. Por quê? Porque é exatamente esse filtro, exatamente essa configuração que tem que ter. O corpo não rompeu o pavio da vela anterior e para cima da liquidação, ela faz um travamento de corpo com pavio. Ou seja, travou o corpo, o fechamento, nessa liquidez, nesse pavio do fechamento. Ou seja, leitura de compra. Aí entra a estratégia também, entra o padrão do comando. Então toda a vela verde que não deixar pavio na abertura, ela bloqueia a liquidez de venda. Então qualquer interesse vendedor não vai ser buscado. Tem até esse daqui para poder buscar. Então ele pode buscar aqui e pagar uma retração para o mercado poder subir. Aí você pega na melhor margem possível, porque também não tem liquidez para compra. Essa vela verde não deixou pavio no fechamento, bloqueando o interesse comprador. Aí teria que ver lá atrás se tem liquidez, mas está muito distante. E para você ver, olha essa vela verde que aconteceu no mercado por conta da liquidação do preço, que é leitura para compra já, somente por esse padrão já pode operar comprado. Não tem liquidez para venda, então essa vela verde não deixou pavio na abertura, que já é um outro tipo de padrão também, que demonstra que o mercado não tem liquidez para você operar comprado aqui. E deu a boa. Aqui é pressão de alta, ó, leitura para compra. Se essa vela vermelha conseguir ficar acima desse pavio, é outra pressão de alta, ainda por cima com rejeição. Vamos ver, ó, se consegue ficar acima. Não, não conseguiu. Aqui é compra. Aqui, você viu como que o mercado é dinâmico? Como que muda toda hora a sua operação? Então, por exemplo, aqui eu estava observando essas duas velas. Se o corpo da segunda não rompesse o pavio da vela anterior, era uma pressão de alta. Ainda por cima com rejeição nesse lote de venda. É por isso que eu já estava analisando essa operação, que é uma operação forte para compra. Aí se faz exatamente isso aqui, ó, se não fosse pela leitura do gap, seria uma leitura de nova baixa. Já teria possível leitura de venda. Só que como rejeita aqui, fica ruim. Se ele, por exemplo, se conectasse nesse lote de venda com nova baixa, seria a operação mais forte para venda. Aí nesse caso está no gap. Então não teve nenhum tipo de leitura que a gente estava analisando. Pelo contrário, aqui já muda o cenário. Aqui está no gap. Pega a abertura e leva até o fechamento certinho. Você sabe que essa vela não deixou pavio no fechamento.
ou seja, não deixou interesse para comprar para buscar. Aqui atrás, estratégia do comando, então o padrão do comando. Então, olha o quanto de estratégia, o quanto de padrão que eu estou apresentando para você, que você, se você dominar o gráfico, dominar todas as estratégias e utilizar todas juntas, vai trazer um resultado absurdo. Você vai ter a leitura dinâmica do gráfico, igual eu tô fazendo aqui na sua cara. Eu falei, pô, o mercado aqui, se o corpo dessa vela tivesse ficado acima desse pavio, seria uma pressão de alta, já teria leitura para compra com rejeição aqui. Se o mercado conseguiu romper mesmo, seria uma nova baixa continuação para operar vendido. Aqui tá no gap, então já mudou a leitura de novo, então não deixou o pavio no fechamento, não tem liquidez para venda, aí já pode operar comprado e vamos ver se vai pagar uma operação vitoriosa. Ela não pagou pra gente, então infelizmente essa operação foi na derrota. E qual seria a melhor margem possível? No comando, porque aqui queria pagar uma retração muito forte. Ela pode dar loss? Pode. Tem liquidez para compra? Tem, então o mercado iria buscar essa liquidez. Mas ela pode sim terminar a vela vermelha, até porque o mercado já houve conexão na venda. O mercado sim faz uma expiração do preço, só que já conecta com a força vendedora. Isso já começa a ficar ruim, fica mais desinteressante. Peguei uma taxa de abertura, se descesse até aqui, só que é muito difícil ela descer até aqui. Tá vendo? Olha o espaço que tem, muito difícil ela descer. Mas aqui a operação ela tá certa sim. Ela não pagou, por conta que tem os filtros de operação, que não aconteceu aqui, já teve força de venda, que ficou um pouco ruim a análise. Então ela poderia sim descer, mas se ela descer até aqui embaixo, eu pegaria essa retração aqui, maravilhosamente, que ela poderia dar pra gente. A operação foi certa? Foi sim. Então, expiração do preço, toda vela que não deixar pavo no fechamento, ela bloqueia a liquidez de venda, não tem mais liquidez para venda por conta de segurança, aí você pode efetuar a sua operação de compra. Ah, mas Will, você fez essa análise inteira, uma análise completíssima, e mesmo assim deu loss? Sim, não tem problema, porque eu analisei, eu tomei o risco de pegar a operação por conta também dessa força de mercado de venda. Aí você tem que saber o risco que você vai tomar. Você pode pegar a operação, ela poderia subir direto. Então por isso que eu peguei de abertura. Eu poderia ter pego de abertura, ela poderia ter descido até aqui, eu pegaria uma retração. E aí sim, a garantia de eu pegar a operação vitoriosa nessa taxa aqui seria muito melhor. Seria com muito mais segurança, porque aqui seria exatamente onde o mercado poderia retrair. Então, mesmo tendo uma análise mais avançada, uma análise mais apurada, o loss, você tem que saber que o loss existe. O loss faz parte, você tem que saber se você realmente vai pegar a operação, você tem que analisar os filtros e colocar na ponta do lápis. Vale a pena eu pegar a operação ou não? Tem só leitura para compra ou tem algum tipo de leitura para venda? Eu vou operar comprado? Tem somente leitura para compra ou tem leitura para venda também? Essa leitura de venda vai influenciar muito na minha operação? Se sim, tem que pegar com margem, que nem aqui, peguei de abertura, se descesse até mais, pegaria mais, só que no caso, estava muito longe, ele nem conseguiu descer, então eu aceito o loss e parto para a próxima operação, porque eu sei que no longo prazo eu vou conseguir um alto nível de acerto, operando exatamente da mesma maneira. Então, tomou loss, analisa, verifica se você realmente fez certo, verifica e coloca na ponta do lápis o que estava bom e o que estava ruim, toma uma decisão para falar que se realmente essa operação foi na derrota por conta da sua análise, ou por conta de falta de conhecimento, mas aqui foi obviamente por conta do risco que eu tomei, que o mercado já tinha acontecido uma conexão com a força vendedora. Aqui ó, leitura para compra, ó. O mercado faz uma pressão de alta, vou pegar uma comprinha aqui ó, vou pegar até um pouquinho com valor mais baixo, ó, pegar 500 aqui ó, pegar assim ó, quando ela já tá subindo é ruim. Vou esperar descer um pouquinho. E eu pegaria mais duas aqui embaixo. Ó. Aqui fez um travamento até, ó, mais forte ainda. Outro padrão. Se trava o pavio da vela vermelha no comando, que seria essa... Ó, vou até pegar aqui de... Ó, pegar... Oi, caramba, não deu tempo para pegar. Mas enfim, faz duas velas de cores diferentes, vela verde e vela vermelha, faz uma superação de máxima. Aqui embaixo, ó, o pavio dessa vela vermelha trava bem no domínio, que ainda por cima é uma nova posição. A vela anterior rompe esse lote de compra. Olha tanto de padrão que eu tô ensinando para você. Então é literalmente todos os padrões que eu uso no dia a dia. O mercado é dinâmico, então eu tô apresentando na dinâmica para você como funcionam os padrões. Então, pressão de alta, leitura para compra, um travamento de pavio na abertura desse lote comprador, que ainda por cima não é um lote fraco, é um lote forte por conta da nova posição, leitura muito forte para reversão de preço. Novamente, eu iria esperar ela descer e eu até sim tentar pegar atrasado, mas ela já subiu direto, então tem que fazer. Mas exatamente o melhor ponto de entrada seria aqui na liquidez, por conta que essa vela vermelha é uma vela careca, e se o mercado já retrair e ficar abaixo da vela careca, já fica ruim, porque ela já deu alvo na vela careca. Então tem alvo de topo, tem alvo de vela careca, tem alvo de limite do preço, tem um monte de tipo de alvo. Ou seja, mesmo se ele terminar a vela verde, essa operação tinha esse risco, eu pegaria somente se o mercado descesse, que aí sim a operação seria com muito mais garantia. Deu a vitória, mas obviamente, como eu falei, o ponto exato de operação era mais embaixo, e não pegar de abertura ou pegar quando o carro já estava andando, que aí a chance de tomar loss é maior. Ó, aqui é uma pressão de baixa, leitura para venda. Opa, deixa eu mudar o valor aqui. Ó, pegar uma taxinha aqui. Ele até subiu na liquidez, ó, não deu tempo para pegar agora que eu vi, ó. Será que sobe lá de novo? Subiu, ó. Ó, subiu.
Então é como se fosse, o mercado tá falando aqui, ó, vou pegar até a liquidez para ter a chance de novo de você conseguir pegar a operação. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele subiu, buscou, não conseguiu pegar, subiu de novo, foi lá e falou, ó, ainda quer dinheiro na mesa, pode pegar, pode confiar que vai dar boa. Então, temos pressão de baixa, então duas velas de cores diferentes, demonstrando essa queda de mercado, e tá lá, mais uma operação vitoriosa. Será que vai pagar tudo? Se pagar todas as taxas, aí, pô, o mercadinho tá abençoando, se não, não tem problema. Ó, vamos ver? Ó, faltou um pipizinho para pagar. Se eu pegasse um pouquinho mais embaixo aqui, pagaria todas as minhas taxas. Então, vela vermelha e vela verde, velas de cores diferentes, fazendo o que? Uma superação de mínima. No caso, tá no gap aqui, ó. Quando a vela vermelha não deixa pavio no fechamento, isso já é um pouco ruim. Não tem liquidez, mas qualquer superação de mínima aqui já demonstra que o mercado ele vai descer. Porque são duas velas de cores diferentes, você tem a máxima e a mínima da vela. Se superar na mínima, já temos leitura para efetuar uma operação de venda. Peguei uma taxa aqui, que ela poderia descer direto, e peguei ainda duas na liquidez, porque o mercado ele vai retrair aqui na liquidez, porque eu sei exatamente onde o mercado pode retrair. Então, mais um tipo de padrão para você, que nem eu falei, pressão de baixa. E aqui, ó, pressão de baixa de novo, com vela de cores iguais, ainda mais que o mercado faz vários tipos de rejeição, ó, primeiro registro, lote de compra, então muita coisa para jogar o mercado para baixo. Só não peguei porque eu não tinha visto, realmente. Mas aqui, ó, vela da venda, vela da compra e vela da compra. A segunda vela não teve força para romper a máxima da vela anterior. Temos a máxima e a mínima. Tá vendo só que esse pavio, ele superou na máxima. Só que como é velas de cores iguais, não interessa. Ele pode superar ou na máxima ou na mínima, que continua sendo leitura para venda, porque o corpo não rompeu a máxima da vela anterior. Então não teve força para continuar para alta. Teve fraqueza em subir o movimento. Aí vai lá, o mercado faz uma pressão de baixa de cores iguais, com rejeições aqui, várias coisas para o mercado poder descer. Pressão de baixa de cores diferentes, pressão de baixa de cores iguais. Aqui, ó, pressão de baixa de cores diferentes, só que aqui já fica mais arriscado, porque essa vela vermelha não deixou pavo na abertura, então não deixou liquidez para compra. Então pegar essa pressão de baixa aqui, pegar essa venda, já fica mais arriscada. A gente pegou várias operações dinâmicas para você e provei para você na prática que você precisa aprender todos os padrões do gráfico para você realmente ter reação no mercado, porque o mercado ele é dinâmico, então você precisa saber analisar tudo, analisar o contexto também. Aqui eu analisei somente o padrão para você, porque analisar o contexto tem que ser mais avançado do avançado para conseguir analisar tudo junto. Você já vai estar percorrendo um bom caminho, um caminho direcional, um caminho verificado, que é realmente um caminho validado, que vai dar certo para você a longo prazo. Então se você gostou dessa aula, comente aqui embaixo, dinâmico, para eu saber que você ficou até o final desse vídeo. Lembrando novamente que a turma 2, as vagas já estão abertas, vou liberar apenas 5 vaguinhas para vocês conseguirem entrar. Eu vou selecionar eu e meu time a dedo o pessoal que preencheu o formulário tá aqui embaixo, e também entra no meu grupo 100% gratuito no Telegram para você copiar com as minhas operações, conseguir sair lucrativo, operar com mais segurança, com alguém que já vive de mercado, e lá eu vou postar os avisos sobre a T2, então sobre a turma 2, que são aulas ao vivo, que não é só mentoria de opções binárias, é realmente uma mentoria que eu vou pegar na sua mão, eu vou falar para você, ó, aqui você tá vendo isso, vou pegar cada aluno, por isso são somente 5 vagas, para eu mentorar 5 alunos da melhor maneira possível, de maneira didática e dinâmica, porque o mercado é dinâmico, não tem como te mostrar um PDF para você ter resultado. Então, ao vivo é muito mais prático para te provar e te mostrar realmente como funciona a dinâmica no mercado. Então, você vai poder perguntar na própria aula, eu vou te falar o exercício que tem que fazer na aula, depois, quando você estiver fora da aula ao vivo, você também vai poder perguntar, porque você vai ter meu tempo de suporte para mandar por 24 horas por dia, para eu corrigir as suas operações, mesmo a gente não estando ao vivo. Então, vai ter ao vivo e no meu privado, para você poder tirar dúvida no meu WhatsApp. Então, bora pra próxima aula, faz W e tamo junto.